Como funcionará a retrocompatibilidade dos jogos do Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2? A Nintendo divulgou uma lista de jogos que são totalmente compatíveis e parcialmente compatíveis, inclusive de jogos thirds que estão sendo feitas análises para que rodem muito bem no Nintendo Switch 2. Cyberpunk, como é que vai rodar no Nintendo Switch 2? Temos aqui detalhes e muitas coisas promissoras interessantes. E também vamos falar aqui sobre se vai precisar pagar alguma coisa para rodar a retrocompatibilidade, vai precisar baixar, entre outras coisas mais. Mas é claro, vamos falar sobre isso tudo após a nossa vinheta. Bora lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Pra quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe, porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente, praticamente, informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala, pessoal do Sou Nintendista! Eu sou o Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre a retrocompatibilidade. Temos muitas dúvidas, eu recebi inclusive de vocês, perguntei nas minhas redes sociais, e uma delas foi a retrocompatibilidade, e vai ser uma funcionalidade que a gente vai ter aí no Nintendo Switch 2, tá? Os jogos do Nintendo Switch 1 vão funcionar no Nintendo Switch 2, mas eu preciso trazer alguns detalhes aqui pra vocês disso aqui, beleza? Antes de começar esse vídeo, você vai deixar o seu like, vai se inscrever nesse canal pra você não perder nenhum assunto aí de Nintendo. Tô cobrindo tudo sobre o Nintendo Switch 2 e também notícias de Nintendo Switch 1 ainda vão continuar existindo, então te convido a se inscrever pra não perder nada. Você pode virar membro aqui do canal também pra ter acesso a benefícios exclusivos, inclusive participar do grupo lá do WhatsApp pra gente ter um contato mais direto ali também com os outros membros apoiadores. Então, meus amigos, vamos sem mais delongas pro vídeo. Só um adendo aqui que eu quero trazer pra vocês, galera, é que eu tenho uma playlist aqui no meu canal, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? E no comentário fixado, de que é uma minha playlist de Nintendo Switch 2, tudo que você precisa saber. Eu tô trazendo vídeos aqui diariamente das informações, das funcionalidades novas que a gente tá tendo aí do Nintendo Switch 2. Já fiz um vídeo específico pra falar das especificações técnicas, bateria, cartuchos, acessórios, compatibilidade, também das Nintendo Switch 2 Editions, updates de melhoria, vai precisar pagar, não vai precisar pagar. O Game Chat, o Game Share, que são novas funcionalidades do Switch 2, também tá aqui. É só abrir a pré-venda lá nos Estados Unidos, a Nvidia confirmando o Ray Tracing, calendário de jogos do Switch 2, quais jogos vão chegar Day 1, quais jogos vão chegar durante o ano 2025. Tem um vídeo falando sobre Mario Kart também, meu react aqui, entre outras coisas mais. Então hoje já vai entrar dessa playlist a retrocompatibilidade, ainda tem mais coisas chegando aí também, tá? Então não se esqueça de assistir esses vídeos, você vai pegar o Nintendo Switch 2 ou pegou de repente quando você assistir esse vídeo aqui, beleza? Então bora lá, galera. Primeiro eu quero explicar pra vocês sobre a retrocompatibilidade, como é que ela vai funcionar. Isso aqui foi a entrevista que tivemos aí com os devs e tudo mais, que foi liberado aí quando a Nintendo fez a Nintendo Direct do Switch 2. E eu quero trazer uma info especial aqui pra vocês. Seguinte, Kawamoto e Sasaki conversaram e falaram o seguinte aqui, ó. Kawamoto, simplificando, esses sistemas eram compatíveis porque o Nintendo 3DS continha hardware de Nintendo DS e o Wii U continha o hardware do Wii. No entanto, o Switch 2 não contém nenhum hardware Switch. Isso significa que o Switch e o Switch 2 não são compatíveis em nível de hardware. Aí o Sasaki fala, exatamente, desta vez decidimos assumir o desafio de usar uma nova tecnologia para rodar jogos de Switch. Aí o Dota fala, se tentássemos usar a tecnologia como emuladores de software, teríamos que executar o Switch 2 em capacidade máxima, mas isso significaria que a bateria não duraria tanto, então fizemos algo que está em algum lugar entre um emulador de software
e compatibilidade de hardware, tá, galera? E só para vocês entenderem o que seriam esses emuladores de software especificados aqui. É um programa de software que imita determinado hardware, ele faz passar, vamos supor assim. Normalmente usado para executar software antigo em um novo dispositivo e requer maior poder de processamento do que o dispositivo original, tá? Então por isso que eles não optaram por esses emuladores de software. Então eles falaram que eles utilizam algo que está no lugar entre um emulador de software e compatibilidade de hardware. Então é nesse intermédio aí, tá? Quem compartilhou isso também, tá? Foi aqui o Coelho do Japão, tá? Mas isso aqui tá no site lá da Nintendo, essas informações aqui dos devs. Eu quero trazer um vídeo específico que eles trouxeram informações, inclusive, que o Nintendo Switch 2 quase se chamou Super Nintendo Switch. Muito interessante falar sobre isso, tá? Tá, Thales, você já falou aí sobre como é que vai funcionar essa retrocompatibilidade e tal, ali internamente da Nintendo. Mas e na prática, como é que vai ser? A Nintendo, ela colocou aqui no site, e bem específico aqui, num gráfico, primeiro ela colocou os first party e os third party, tá? Atualmente, data que eu tô gravando esse vídeo, tá, galera? 6 de abril. E, inclusive, essa página aqui, ela foi atualizada no dia 1º de abril de 2025, tá? E aí, eles estão planejando um update de tudo que eu vou falar aqui depois de abril. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, porque se você estiver assistindo esse vídeo daqui a um tempo, com certeza isso aqui já vai estar atualizado, tá? E de First Party, até então, o último jogo que a gente teve foi o Xenoblade Chronicles X, até lançado aí do Nintendo Switch 1. Não creio que eles estejam contando aqui Metroid Prime 4 Beyond, tá? Até onde eu sei, tá? Então, 122 jogos lançados pela Nintendo, eles colocam aqui 100% de retrocompatibilidade praticamente, tá? Que seria no issues found during basic compatibility testing. Ou seja, não há problemas encontrados durante ali a compatibilidade básica, tá? Os testes, né? Então, meus amigos, se você tem aí Mario Odyssey, o Super Mario 3D World, Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, vai rodar tranquilo, tá? Essa pequena parcela que tá vermelha que é não compatível, eles deixaram claro do que se trata. É simplesmente o Nintendo Labo Toy-Con 4 VR Kit, tá? E eles explicam que o Nintendo Switch 2 ele não consegue ser inserido nesses goggles, aqueles acessórios dos óculos, né? Então esse jogo não consegue ser utilizado. Só pra vocês verem o que seria basicamente isso aí. Eu tinha separado aqui, não sei o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui. Pra quem não tá ligado no que seria esse Nintendo Labo Toy-Con 4... é basicamente isso aqui que a Nintendo lançou aí no Nintendo Switch 1 e não foi muito pra frente, né? Foi uma ideia até legal, mas na prática ali acabou que a galera não se interessou tanto, tá? De repente a Nintendo lança alguma coisa envolvendo VR aí no Nintendo Switch 2, a gente não sabe, tá? Mas isso não vai funcionar no Nintendo Switch 2, tá? Então é essa pequena parcela aqui que não tá compatível, é isso, tá? Mas os outros jogos, gente, sem se preocupar, tá? Inclusive, tem jogos aqui, ó, que vão requerer um Joy-Con pra você jogar, tá? Esses jogos que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, eles vão funcionar no Nintendo Switch 2, tá? Só que com a ressalva que você vai precisar dos Joy-Cons do Nintendo Switch 1, tá? E aí, o que se trata? O Ring Fit Adventure, Want to Switch, Everybody Want to Switch, Game Builder Garage, Nintendo Switch Sports, WarioWare Move It e os outros Nintendo Labo Toy-Con 1, 2 e 3, tá? Então, o 1, 2 e o 3, eles vão funcionar, mas vocês vão precisar dos Joy-Cons do Nintendo Switch 1. O Toy-Con 4, ele não vai funcionar no Nintendo Switch 2, não vai funcionar, então é esse jogo que tá aqui nesse vermelhinho aqui dos jogos que não estão rodando no Nintendo Switch, tá? E aí, galera, basicamente eles explicam aqui, a maioria desses jogos aqui é porque, por exemplo, Ring Fit Adventure, você precisa encaixar nesse aro aí do jogo os Joy-Cons do Nintendo Switch 1, tá? Want to Switch, Everybody Want to Switch,
O WarioWare Move It, por exemplo, eles utilizam as câmeras, né, que eles chamam aqui AR Motion Camera, tá? Que é as do infravermelho, né, Infrared Motion. Então, o do Nintendo Switch 2 não tem, por isso que não vai funcionar. O do Nintendo Switch Sports é por causa lá do... só daquele da perna, né, daquele spot que usa lá, tipo, o futebolzinho lá. Então, aquele acessório não cabe, o Joy-Con do Nintendo Switch 1 ele não vai caber, basicamente isso, tá? Então eles botam essa ressalva aí, e também o Game Builder Garage aí, por causa também do infravermelho, em uma coisa em específico ali, de usar a câmera e o modo Free Programming Mode, tá? Então é isso que eles estão explicando. Want to switch everybody, want to switch, por causa do infravermelho, como eu falei aí pra vocês, tá? Então, é basicamente isso. Fiquem despreocupados quanto aos jogos de Nintendo Switch 1, se você estava preocupado com isso. Falando agora de third parties, tá, galera? Third parties, porque é muito maior do que os jogos de first party. Por quê? A Nintendo tá fazendo uma contabilidade aqui de mais de 15 mil jogos. Eu me lembro que da última vez que eu abri a eShop, pelo menos aqui da Europa, estavam registrados mais de 12 mil lá. Fora jogos que foram descontinuados, saíram da eShop e tal, de outra região que não tem aqui, por exemplo, alguns exclusivos do Japão. Enfim, tá? Então eles fazem a contabilidade aqui de 15 mil jogos. Dentre esses, mais de 20% estão funcionando 100%. Estão maravilhosos, tá? Praticamente aqui, vamos botar 78, 75%. Esses jogos, eles podem ser iniciados, ok? Só que eles estão fazendo mais testes ali para trazer uma análise final, tá? Então, acredito que, como eles botaram aqui, no finalzinho de abril, eles devem lançar um updatezinho aqui, então fiquem de olho nisso aqui, tá? Eles já confirmaram que estão funcionando esses jogos aqui, só que estão fazendo análise ali pra ver como é que vai progredir pra eles cravarem o 100% da compatibilidade pra ficar esse azul escuro, tá? Se vocês olharem uma pequena parcelinha aqui, uma pequena parcela desses 15 mil, que tá o azul claro, o jogo é jogável, só que está com alguns probleminhas em algumas partes ali do jogo, que é o que eu vou mostrar pra vocês já já, tá? E aí o laranja aqui, esses laranja, são alguns problemas encontrados durante o início, tá? Então é basicamente ali 1% do jogo desses 15 mil, vamos dizer assim, gente. E no compatíveis, tá? Jogos não compatíveis, até agora nenhum foi mostrado aqui. Quanto a third party, de novo, isso pode mudar, tá? As third parties, elas estão trabalhando aí junto com a Nintendo para fornecer a melhor retrocompatibilidade aí nos jogos do Nintendo Switch 2. Acredito que vários jogos vão ser lançados aí thirds, uma versão melhorada pro Nintendo Switch 2, tipo Fortnite, por exemplo, tá? Então acredito que o do Switch 1 não sei se vai funcionar de certa forma, tá? Mas agora eu quero trazer para vocês que jogos são esses, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a lista que a Nintendo compartilhou aqui conosco de jogos que eles iniciam no Nintendo Switch 2, só que eles estão com alguns probleminhas em algumas partes, tá? Não é uma lista muito grande assim, tá? São jogos que ainda estão passando por investigação, tá? Então, Alan Wake Remastered, por exemplo, da Epic Games, tem o Alien Isolation Key. Tem vários Arcade Archives aqui que não estão funcionando, porque são emulados no Nintendo Switch 1, né? Então eles vão precisar corrigir algumas coisas. Asphalt Legends Unite, eu amo esse jogo aqui, eles precisam corrigir esse problema, porque é um jogo maravilhoso, é um jogo gratuito, né? Free to play. Então, acredito que eles vão corrigir sim o problema. O Fall Guys também, ó, eles estão investigando. Harvestella aqui também. Hitman 3 Cloud Version. Hot Wheels Unleashed, Just Dance 2019. Mega Man Legacy Collection. A coleção do Mega Man, pelo menos o 1 ali, está com alguns probleminhas. Acredito que seja questão ali da emulação, alguma coisa similar. MotoGP 21. Overcooked All You Can Eat, que é um baita de um jogo ali. Sniper Hunter Scope, Street Fight, a coleção de aniversário de 30 anos aí, Stumble Guys também, entre outros jogos aí, tá? Então fui falando aqui os principaisões, mas tem o Raiden 4 aqui, Mikado Remix também, Pocoyo Party, entre outros aí, tá, galera? Agora eu quero pontuar pra vocês jogos que estão com problemas ao iniciar. Quando você dá o play ali, o jogo provavelmente aí tá crashando, tá? Alguma coisa assim. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Ah, tá, beleza. Era aqui mesmo que eu queria.
Então, por exemplo, temos aqui o Aka Neo Geo, também que é lá no Nintendo Switch 1, tá com problema aqui no Nintendo Switch 2. Another Crab's Treasure, que é um jogo recente, que ele dá uma sofridinha no Nintendo Switch 1, né? Ele tá com problema de iniciar. Vários Arcade Archives não estão abrindo. O Batman, The Enemy Within. Temos aqui também Bus Simulator 2023. Darksiders Genesis. Dead by Daylight, Death Coming, Doom Eternal, cara, que foi muito elogiado no Nintendo Switch 1, da Bethesda, tá com problema em iniciar. Felix the Cat, também da Konami, Final Fantasy, o Fitness Boxing, o primeiro aí, que inclusive nem tá mais na eShop, esse primeiro, na eShop. O Fortnite, só que aqui eles já colocaram que uma versão pro Nintendo Switch 2 está planejada, mas provavelmente, não sei se eles devem corrigir pra quem tiver já a primeira versão do Nintendo Switch 1. Grid Out Sport me preocupa, eu quero muito que esse jogo, pelo menos ele abra ali e resolvam esse problema, porque é um dos melhores jogos de corrida que a gente tem no Nintendo Switch 1, e é lindo esse jogo já no Switch 1, imagina no Nintendo Switch 2, eu quero muito que esse jogo seja corrigido, tá? Temos Island Flight Simulator, Jurassic Park Classic Games Collection, temos aí também Little Nightmares, a Complete Edition, tá com problema em iniciar. Monster Energy Supercross, também os NBAs de 2018 e 2025 estão com problema. Nobody Saves the World também. Oh My God Police. Pizza Tower, que foi muito elogiado, jogo de terceira. Plants vs Zombies, Battle for Neighborville. Raiden 3, River City Girl Zero. Rocket League também tá com problema em iniciar. Soul Dog, South Park, alguns jogos de Star Wars também. Temos aqui The Cube, The Jackbox, Under Night in Birth, Under Knots, Warface, Warframe, Who Wants to Be a Millionaire, Extreme Sports, entre outros jogos também que estão com problemas em iniciar, tá? Gente, em relação a 15 mil jogos da eShop e o que eles já conseguiram investigar em 20, esses jogos estão com dificuldade de abrir, tá? No Nintendo Switch 2. E esses aqui, eles estão com problemas, né? Eles iniciam, mas estão com alguns problemas. Essa lista aqui é menor. Como eu falei pra vocês, recapitulando pra vocês, tá? Pra ficar tudo claro aqui. Os jogos do Nintendo Switch 1 vão rodar 100% no Nintendo Switch 2, com exceção do Nintendo Labo Toy 4 VR Kits. Esses jogos abaixo, Ring Fit Adventure, Want to Switch, Everybody Want to Switch, Game Builder Garage, Nintendo Switch Sports, WarioWare Move It e os Nintendo Labo Toy-Con de 1 a 3, eles rodam, mas você vai precisar do Joy-Con do Nintendo Switch 1. Os jogos de terceira, até então, dado que eu tô gravando esse 20, mais de 20% desses 15 mil jogos estão 100% no Nintendo Switch 2, entre uns 75%, 78 ali, por cento mais ou menos, tá quase 80, estão rodando no console, eles iniciam, só que tem alguns problemas, eles estão analisando ali. Na verdade não, esses aqui estão passando por análise, desculpa, dessa maior porcentagem. O que tá aqui azul e claro, entre 1 e 2%, são jogos que estão rodando, estão jogáveis, mas estão com alguns problemas em algumas partes, estão corrigindo. E o de laranjinha aqui, são jogos que estão com dificuldade de iniciar no Nintendo Switch 2, e por enquanto, até então, não temos nenhum jogo incompatível, jogo de terceira. Beleza, galera? E pra finalizar, Cyberpunk 2077, que foi algo bem polêmico, né? Vai ser uma versão que vai vir completa ali no cartucho do Switch 2, 64 GB, tá? E inclusive os desenvolvedores, né? Eles conversaram com a mídia, os influencers que foram lá no evento da Nintendo, falaram que eles estão fazendo... É um port, né? Que foi trabalhado ali em 7 semanas, então tem muitas coisas ainda a serem feitas. Vão chegar no Day One do Nintendo Switch 2 e eles já confirmaram, né, o Cross Progression, né, o Cross Save aí, basicamente, entre as plataformas. Eu quero falar que a meta que eles falaram, tá? A equipe almeja chegar na resolução de 1080p no modo TV, 720p quando portátil, variando entre 30 e 40 FPS, que seria um terço ali dos 120 FPS que cabe no Nintendo Switch 2. E não se sabe ainda se o jogo utilizará DLSS para aprimoramento de resolução, performance quando for lançado, tá? Uma coisa interessante também aí que a galera tá pontuando, né? Falando, nossa, mas esse jogo tá rodando pior, né? Porque
A galera pegou um jogo que tá com uma leve dificuldade ali no Nintendo Switch 2, porque a galera jogou, falou que tá muito bom, tá? O port. Então, tem algumas partes que estão variando, tá caindo FPS, tá? Mas eles estão trabalhando pra corrigir isso. Não é a versão final. Inclusive, tem uma versão ali... A versão que foi mostrada lá é a versão bem antiga ainda, que se eu não me engano, tá? Posso estar errado, posso estar falando besteira. Já tem alguns mesezinhos. Então, assim, a gente precisa aguardar o lançamento do console. Updates vão chegar com certeza, tá? Então, tá muito cedo pra massa, tá? Tem muita gente aí sendo injusto com essa versão do Switch 2, que, cara, rodando num portátil, um Cyberpunk 2077, que é um jogo extremamente ambicioso, cara, isso aqui é um golaço, tá? Então, galera, vamos dar uma freada aí. Claro que se tiver mais informações desse jogo aqui, eu vou trazer pra vocês. Beleza, galera? Então se encerra mais um vídeo aqui no canal da série Tudo que você precisa saber do Nintendo Switch 2. Aguardem que mais vídeos vão sair. Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir em todas as redes sociais aí pra gente conversar sobre tudo. Beleza, meus amigos? Aí se vê numa próxima. Tchau, tchau.